Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, aquele programa que você escuta, que você assiste, para saber de tudo que aparece e acontece no mundo digital, no mundo da tecnologia. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda sexta-feira, no canal do Meio do YouTube ou na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Duária, ao meu lado está minha amiga Cora Rona. Cora, nesta terça-feira, do que é que vamos falar? Olha, nós vamos falar de um filme que a gente já viu, hein? Implicância das companhias aéreas com os celulares. Gente, vocês nem sabem, o 5G pode derrubar aviões? Só que não. Vem com a gente. Cora Rona, vem cá. Quer dizer que o 5G tem o poder de derrubar aviões? Eu acho que eu já ouvi isso, Cora. Ah, isso é um replay do 3G, do 4G. Você se lembra, antigamente a gente ia pegar avião e eles mandavam desligar os celulares. Várias pessoas foram expulsas de avião porque estavam usando os seus celulares de forma oculta das aeromoças. Olha, a indústria da aviação tem um problema com os celulares, sabe? Eu acho que ainda não se entendem perfeitamente. Mas explica para mim e para o público qual é exatamente a relação do 5G com o altímetro dos aviões? O que passa, Cora? O que passa é que, segundo a indústria aérea, a onda, a frequência na qual trabalha o 5G poderia interferir com os altímetros. Esses altímetros, né, são radarezinhos, pelo que eu entendi, que situam o avião em relação a obstáculos, em relação à altura, em relação ao solo, enfim, não são ferramentas despiciendas, né? Se você está num voo, você quer saber exatamente onde está aquele avião. Mas eu tenho desde a época do 3G, eu tenho uma desconfiança tão grande desse papo, porque você vê que na Europa, o que aconteceu agora, nos Estados Unidos, a Verizon ficou E aí, proibida, e a AT&T também, de operarem o 5G. Elas não ficaram proibidas, elas pararam de operar o 5G perto dos aeroportos por causa dessa discussão com as companhias aéreas, não sei quantos voos já foram cancelados, mais de 200 voos. Enquanto isso, na Europa, os aviões continuam voando perfeitamente com o 5G. É verdade que na Europa, porque também, vamos lá, outra coisa, se de fato o 5G tem o poder de derrubar aviões, a indústria aeronáutica deveria estar pensando nisso há alguns anos, porque não é assim uma novidade, não é que as companhias operadoras de celulares chegassem hoje diante das pessoas e dissem, olha, surpresa, temos 5G. Não, tem pelo menos uma década que se fala em 5G. Então, se a indústria aeronáutica tivesse qualquer real preocupação com isso, ela tinha começado a pensar nisso há 10 anos. Sabe? Tipo, olha, esse povo maluco dos celulares está inventando uma outra frequência, onde é que isso vai poder nos atingir? Ou onde é que nós podemos trabalhar em conjunto com as pessoas para evitar que alguém caia por conta de um aparelho ligado durante um voo? E ninguém fez nada disso, né? Então, na Europa, voltando à Europa, na Europa se fez alguma coisa em relação a isso. Na Europa, as antenas têm uma inclinação vagamente diferente na proximidade dos aeroportos e o buffer que há entre a frequência do 5G e a frequência em que opera os altímetros é maior do que nos Estados Unidos. Mas eu
sabe, baseada em cientificamente nada, mas na minha vivência de todo o escândalo do 3G, eu acho que é muito barulho por nada, mais uma vez. Posso estar totalmente equivocada, enfim, mas eu acho que é um elemento de desconfiança. Eu acho que, olha, a indústria aeronáutica é uma coisa barra pesada. Se aquela porcaria cai, faz um estrago considerável. Então, eu acho que eles sempre optam pela posição mais conservadora. Não vamos mexer em nada. Deixa o avião quieto, não podemos ter nenhum barulhinho que atrapalhe. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Pelo que eu tenho lido por aí, pode ser que não seja, mas eu já vi esse filme, caramba. Nós já vimos, né, Cora? Eu acho muito surreal, embora exista essa questão europeia de que as antenas próximas aos aeroportos na Europa foram postas numa determinada inclinação e que, Cora, não é possível, os altímetros são uma tecnologia da década de 1920. A maior parte dos técnicos, dos engenheiros, né, de telecomunicações que eu li, todos eles, eu não li um que não se virasse e falasse: olha, as regras da física newtoniana não mudaram tanto assim. E não existe motivo para ter algum tipo de impacto na mensuração de altura dos aviões. O risco não existe. Agora, existe um profundo conservadorismo na indústria aeronáutica, e você percebe nitidamente que isso é um problema dos Estados Unidos. Existe algum tipo de pânico, algum tipo de histeria coletiva nos Estados Unidos. Porque não existe em nenhum outro lugar do mundo. Não existe essa Imagina, você preocupação, esse imagina pânico. se fosse cair um avião por conta de 5G, a China estava coalhada de aviões caídos, hein? Eu não sei, eu nem acho que seja. Eu já ouvi gente sugerindo que existem interesses comerciais, querem explorar a venda de internet a bordo, esse tipo de coisa. Eu nem acho que seja isso, não. Eu acho que é simplesmente medo de processo e um medo meio que irracional e aquele cacoete, sabe? Na via das dúvidas proíbe. Na É via isso, das dúvidas, é isso. né? No tempo, Cora, eu não devia falar isso, não, tá? No tempo do 3G e do 4G, quando era proibidíssimo ter o celular ligado durante o voo, eu nunca desliguei um celular, Bem, nunca botei em modo avião, nunca estou vivo aqui. olha, E eu tenho certeza de que eu não estava sozinho. você sabe de uma coisa? Eu me lembro até disso. Eu me lembro que a primeira vez que eu constatei que celular não derrubava o avião foi uma vez que eu me esqueci de desligar. Porque naquela época, eu andava com pelo menos 2 celulares, porque eu tinha 2 linhas telefônicas. E, às vezes, eu andava com um terceiro, porque estava fazendo teste com alguma coisa de operadora, enfim. Então, eu esqueci de desligar o terceiro telefone. Eu entrei no avião, eu desliguei o Perdão. telefone número 1, desliguei o telefone número 2 e o telefone número 3 viajou feliz da vida, ligadinho, do Rio a São Paulo. Aí, quando eu cheguei, já tinha esse rumor que isso era uma besteira e tal. Aí, quando eu cheguei, eu digo: olha. E eu estava sentada bem na frente, porque eu sempre me sento o mais na frente possível. Então, no primeiro momento, eu ainda pensei: meu Deus, eu quase derrubei o avião. E depois eu comecei a pensar, eu falei: acabo de pensar uma besteira, eu estou muito longe. Depois a gente viu que não era nada, mas o que me irritava mais do que tudo é que, mesmo quando no mundo inteiro você já tinha
a liberação, quando todo mundo já tinha constatado que celular não derruba avião. Aqui no Brasil, as empresas continuavam querendo, desligue o seu celular, e aí eu queria fazer foto da janela e vinha uma aeromoça mandando desligar celular, porque aqui a gente não pensa, né? A gente aqui compra aquela ideia, não pode. Como a gente gosta de dizer não pode nesse país, né? A gente gosta de dizer não pode nesse país. E é engraçado você estar descrevendo, eu lembrei de uma situação que aconteceu, eu não sabia nem que era possível. Uma vez, o meu celular tocou no meio da ponte aérea. Tipo, eu não estava posando ou subindo, não. Eu estava, sei lá, no meio do ar, sei lá quantos mil pés de altura. E o celular tocou, deve ter passado por uma área que o sinal chegava lá em cima. Eu sei que a pessoa que estava do meu lado ficou apavorada. Você não desligou o celular, tudo mais. Eu, calma, vou desligar. E, tipo, Cora, essa é uma situação que me parece insustentável. Pensa, aeroportos são ambientes nos quais passam pessoas que trabalham, passam pessoas que têm quantidades abissais de trabalho. Isso quer dizer que a gente frequenta aeroporto, né? Ou ao menos a gente frequentava aeroporto na época em que se frequentava aeroporto. A quantidade de gente com notebook aberto, com celular, com tablet, as pessoas têm trabalho para fazer, estão indo para uma reunião, tem uma apresentação para terminar, tem e-mail para trocar, tudo mais. Você vai aeroportos, ambientes de trânsito de pessoas com muito trabalho e sempre atrasadas, vão ser ambientes onde não vai ter 5G? Eu não consigo acreditar que isso seja sustentável por mais do que alguns meses de uma histeria maluca localizada nos Estados Unidos, porque não faz nenhum sentido. Isso não é sustentável, cara. Não, e olha, que espécie de aparelho porco seria um altímetro se o sinal de um celular fosse atrapalhar? Um altímetro. Quer dizer, então a gente estaria voando num estado de precariedade muito maior do que a gente imagina que está, hein? Claro, e tem mais, né? Tem tanta possibilidade de blindagem dessas coisas, e em frequências diferentes também. Olha, eu acho que, no fundo, a palavra é essa: proibir por proibir. A palavra não, a expressão, proibir por proibir. É um Por via conservadorismo das dúvidas, profundo. quer dizer, alguém deve ter falado, mas será que 5G é perigoso? E aí imediatamente fecha tudo e proíbe. Porque não tem nenhuma explicação. E aí os advogados tomam de assalto as decisões, né? Não, por via das dúvidas, se cair um avião, o processo que a gente vai receber nas companhias telefônicas e nas companhias aéreas, né? E ao invés de chamar um físico, ao invés de chamar um engenheiro de telecom, você fica nessa bizarrice. Isso não é sustentável, Cora. Eu acho que isso é um momento de histeria, é fundamentalmente um medo de avanço tecnológico, é só um sopro ludita pelo qual a gente está passando. É um assunto que está mobilizando muita gente, mas eu tenho certeza de que daqui a 6 meses a gente nem vai lembrar que houve esse momento em que as companhias aéreas se apavoraram, e as empresas de telecomunicação nos Estados Unidos se apavoraram, até porque, por enquanto, na Europa, na China, no Brasil, não tem avião caindo em nenhum lugar, né? Não. E olha, aí eu me lembrei de outra coisa, como todo mundo errava ou errou a previsão que tinha, porque quando eu escrevi a favor de liberar os telefones nos aviões, quando já estava aprovado, no mundo inteiro voavam os aviões com o telefone ligado e aqui no Brasil a gente tinha que desligar o celular. Então, eu me lembro que eu escrevi algumas colunas enfurecidas sobre isso, e aí sempre tinha gente defendendo as companhias aéreas, e a defesa invariavelmente vinha
com o seguinte argumento: mas você imagina se todo mundo ligar o celular ao mesmo tempo e ficar falando o inferno que vão ser os aviões. Quer dizer, você vê que as pessoas sequer previam como nós iríamos usar o celular. Porque o que a gente menos faz no celular hoje é falar. É falar. Dentro ou fora do avião. A gente parou de falar ao telefone com o celular, né? Com o smartphone. Então, você vê que nós não estamos prontos para previsões. O ser humano não foi feito para adivinhar o futuro. Cora, nos falamos na sexta-feira? Sim, senhor. Então nos vemos na sexta.